Isso aí, Miguel. Vamos lá, voltar agora para o assunto Bolsonaro e sua iminente prisão. Pedi até para o Gui trocar a manchete aqui, porque é o seguinte: Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. É isso, Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Se antes a gente falava de uma possibilidade do Bolsonaro ser preso lá na frente, né, diante dessas investigações da Polícia Federal, diante dessa última operação de busca e apreensão contra o ex-presidente, agora a avaliação é que uma ordem de prisão preventiva contra Bolsonaro pode vir a qualquer momento. Logo após a operação de busca e apreensão da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu havia conversado com o advogado Fernando Augusto Fernandes, advogado criminalista, especialista em direito penal, cientista político. Fernando Augusto Fernandes, direto, está conosco aqui na programação da TV Fórum. E logo após aquela operação da Polícia Federal, o advogado Fernando Augusto Fernandes afirmou que se Bolsonaro descumprisse medidas como falar com outros investigados, ou persistir nos ataques do STF, ou continuar desacreditando da lisura do pleito eleitoral e da credibilidade das urnas eletrônicas, como ele fez recentemente em uma live, isso poderia ensejar uma ordem de prisão. Acontece que agora há um fato novo que pode ensejar uma ordem de prisão contra o Bolsonaro. É só o fato do Bolsonaro ter convocado uma manifestação supostamente para se defender. E aí já não estamos falando mais só do que acontecer nesta manifestação. Antes, também, através de análise de juristas que eu estava conversando, tivemos a impressão de que, se nessa manifestação Bolsonaro, por exemplo, atacar o STF ou desacreditar da lisura do pleito eleitoral, que isso poderia ensejar uma ordem de prisão após essa manifestação. Mas a análise que se faz agora é que só o ato do Bolsonaro convocar essa manifestação já traz elementos suficientes para que o ministro Alexandre de Moraes decrete aí uma ordem de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu trago de novo um comentário, uma avaliação do advogado Fernando Augusto Fernandes, que fala em continuidade delitiva de Bolsonaro ao convocar um ato, né, supostamente para se defender. Olha só o que diz o advogado Fernando Augusto Fernandes. A decisão que mandou recolher o passaporte, impedindo Bolsonaro de sair do país e a não se comunicar com outros investigados, são medidas substituindo a prisão por medidas menos gravosas. Significa que, primeiramente, o ministro entendeu os pressupostos para a prisão preventiva e que havia, naquele momento, possibilidade de substituição. Mas Bolsonaro, ao convocar um ato depois da manifestação do Malafaia, aqui o advogado está falando do pastor Silas Malafaia, continua, reafirmando que Alexandre de Moraes deveria ser preso, o objetivo é criar constrangimento, em uma repetição do que ele fez no dia 7 de setembro de 2021, em que afirmou que ou o ministro se enquadrava ou saía do STF e que não cumpriria mais as suas ordens. E o advogado Fernando Augusto Fernandes diz: não é possível fazer um corte do passado com o presente. Há poucos dias, Bolsonaro repetiu em uma live ataques ao processo eleitoral. Então, fecha aspas, o advogado Fernando Augusto Fernandes fala que Bolsonaro, ao convocar uma manifestação, enquanto ele é alvo de medidas restritivas e de um inquérito, ele cria elementos de uma continuidade delitiva para que seja decretada aí uma ordem de prisão. E não é só o Fernando Augusto Fernandes que fala isso. Nós ouvimos outro advogado, essa entrevista que eu citei agora do Fernando Fernandes foi feita pelo Plínio Teodoro, editor e repórter aqui da Fórum, e ele conversou também com o Sérgio Augusto de Souza, que é advogado criminalista com atuação na execução penal. Ele afirma que a suposta incitação à população contra medidas judiciais pode ser interpretada como uma ameaça à ordem pública e à estabilidade institucional. Só para destacar um trecho aqui da fala do advogado Sérgio Augusto de Souza, abre aspas, o artigo 312 do Código Penal deixa claro que a prisão preventiva pode ser decretada
para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal quando a prova de existência do crime e indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A postura de Bolsonaro, ao convencer um ato aparentemente pacífico, representa o perigo gerado pelo estado de liberdade, colocando em risco a instrução criminal devido à proibição de contato entre investigados e ameaça à ordem pública ao inflamar seus seguidores contra as instituições democráticas. E o advogado prossegue destacando que o Bolsonaro ele é apontado pelas investigações da Polícia Federal como líder de um suposto plano golpista contra o Estado Democrático de Direito, e que, diante dessas acusações e do claro descumprimento das imposições judiciais, há fundamentos sólidos para uma possível prisão preventiva, visando garantir a ordem pública e a preservação das instituições democráticas. Então, atualmente, a gente tem esse cenário. Bolsonaro ele pode vir a ser preso desde por alguma fala que ele venha a proferir na manifestação que ele convocou, pode ensejar uma prisão preventiva, ataque ao STF, ataque à lisura do pleito eleitoral nessa manifestação, ou mesmo atitudes mais radicais de seus apoiadores. O Bolsonaro pode sim ser responsabilizado por atitudes mais radicais de seus apoiadores, afinal foi ele quem convocou a manifestação. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes, segundo juristas ouvidos pela Fórum, já poderia enxergar elementos para decretar a prisão do Bolsonaro antes mesmo dessa manifestação, pois o fato dele convocar esse ato, ele pode ser configurado, pode ser interpretado como uma incitação à desordem pública e a descumprimento de decisão judicial. É isso. Maravilha. Então, só um comentário também para finalizar esse corte aqui. Mais uma razão para a gente entender essa manifestação como um tiro no pé do Bolsonaro. Ele está sem passaporte, não vai poder falar nada e vai ficar com essa espada de Damocles na cabeça dele. Qualquer coisa que ele pode falar de errado, ele pode ser preso. E com razão, porque na realidade ele deveria estar preso já, que a gente sabe, em função de tudo que ele fez, da ameaça que ele representa.